Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a importância dos alimentos funcionais. E para falar melhor a respeito desse assunto, explicar, nós convidamos a professora de nutrição da URI aqui de Erechim, Janine Martinazzo, que já está aqui comigo para falar melhor a respeito desse assunto. Seja muito bem-vinda, prof, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite e também pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Prof, então, falando um pouco assim para quem não conhece, explica para nós o que são esses alimentos funcionais, como que a gente pode caracterizar eles? Bom, os alimentos funcionais, eles são alimentos que possuem em sua composição um ou mais tipos de compostos que trazem algum benefício para a nossa saúde. Então, além das funções básicas que o alimento possui de nutrir, por exemplo, ainda ele traz algum composto que vai trazer um benefício para a nossa saúde, chamado então de composto bioativo. Um exemplo disso são os carotenoides, por exemplo, encontrados nos alimentos de cores amareladas, alaranjadas, avermelhadas. Por exemplo, na cenoura, nós temos o beta-caroteno, o tomate é fonte de licopeno, né? Milho, zeaxantina. Então, todos esses carotenoides trazem benefícios para a nossa saúde, como, por exemplo, a ação antioxidante. Essa ação antioxidante, o alimento atua como uma proteção para as nossas células. Então, a todo momento no nosso organismo estão sendo produzidos radicais livres e os antioxidantes, eles atuam como uma proteção da nossa célula. Então, protegendo da lesão celular que possa ocorrer, também do envelhecimento celular e ainda possíveis surgimentos de doenças, né? Por isso que dizem, né, prof, que a gente tem que fazer o nosso prato ali bem variado, bem colorido, né, para que a nossa alimentação possa ter essa eficácia, né, que a gente possa ficar cada vez mais saudável. Isso mesmo. Prof, falando também assim, nessa área que é da nutrição, né, como o estudo dos alimentos funcionais, ele pode auxiliar na atuação desse profissional, do nutricionista? Bom, os nutricionistas, né, os alunos, futuros nutricionistas, eles aprendem conceitos sobre alimentos funcionais, né, os benefícios para a nossa saúde, quais alimentos possuem esses componentes e assim, então, futuramente poder orientar pacientes, né, prescrever esses alimentos, pois afinal são alimentos do nosso cotidiano e a gente pode estar utilizando ao nosso favor, né, a nossa saúde. E às vezes a gente tem esses alimentos e acaba deixando eles um pouco de lado, às vezes não dá aquela devida importância, né? E às vezes pode deixar de estar consumindo ali um alimento que vai te trazer muito benefício, como a prof citava antes, né? Prof, falando dessa questão dos alunos, nós falávamos, né, da importância que tem o estudo desses alimentos funcionais para a profissão. Eu gostaria, prof, que tu compartilhasse conosco como que é a experiência de tu ver os alunos fazendo essas receitas de alimentos funcionais, né? E contar para nós assim exemplos de pratos que são feitos assim para compartilhar com as pessoas de casa. Os alunos do 5º semestre do curso de graduação da URI, do curso de nutrição da URI, eles foram então desafiados na disciplina de nutrição funcional, desafiados a preparar alguma receita que levasse em sua composição algum alimento funcional, né? Então, além de estimular a pesquisa científica desses componentes, pois todos os benefícios comprovados desses alimentos, desses compostos bioativos, eles vêm através de pesquisa científica, né? Então, através de artigos científicos, nós podemos pesquisar e descobrir quais são os benefícios para a saúde. Então, aprimorando os conhecimentos vistos em aula e também estimulando a pesquisa científica, é que os alunos foram desafiados a preparar, né, esses alimentos. Foram desenvolvidos pão de queijo funcional, levando em sua composição batata doce, semente de chia, também tomate recheado com espinafre, muffin de legumes, bolos de cenoura com gengibre, bolos sem lactose, sem glúten, levando fibras em sua composição, e também cookie de cacau com castanha.
que inclusive, prof, a gente vai passar para o pessoal de casa uma receita super fácil de preparar, e na sua tela você vê então os ingredientes dessa receita, também como se prepara, porque além de toda essa variedade desses pratos, né, são receitas assim que as pessoas podem fazer em casa, então o que acaba facilitando, que às vezes não, né, as pessoas não têm desculpa, né, são coisas fáceis de se fazer e que realmente aí vão trazer muitos benefícios. Então a gente deixa aí na sua tela então aí a receita, os ingredientes e também como se prepara essa receita que é do cookie, né, o cookie de castanha. Prof, falando também em relação a outras questões, né, gostaria que a prof indicasse, então, alguns exemplos desses alimentos que trazem benefício para a nossa saúde, para quem pensa, às vezes está com dúvida, tá, mas quais são esses alimentos, né? Então, eu gostaria que a prof elencasse alguns exemplos aí para a gente ficar mais por dentro do assunto. Outros exemplos de compostos bioativos encontrados nos alimentos são compostos fenólicos, por exemplo, encontrado na uva, o resveratrol, que é também um antioxidante. A maioria dos alimentos funcionais, eles trazem esse benefício antioxidante para a nossa saúde, além de benefícios anti-inflamatórios, antivirais, antifúngicos também. Auxiliando, né, na nossa saúde. Então, alimentos arroxeados, como mirtilo, amora, também a uva, repolho roxo, berinjela, são exemplos de alimentos funcionais que contêm antocianinas, né? Então também antioxidantes. Alimentos do nosso dia a dia como cebola, alho, eles possuem quercetina, também um flavonoide, né? Um composto fenólico que tem ação anti-inflamatória também em relação à nossa saúde. Estudos já mostraram também em pacientes hipertensos o consumo do pó da casca da cebola diminuiu a pressão arterial desses indivíduos. Então daqui a pouco fica uma dica, né, para não jogar a casca da cebola fora e guardar para algum benefício, né, para a saúde, como no caso da quercetina. A cebola, na sua casca, ela tem uma quantidade muito maior desse composto bioativo. Então, nesse estudo, por exemplo, claro que tem em relação à quantidade, né, ao tempo de uso, mas também eles mostraram esse benefício de redução da pressão. Então, a casca da cebola foi assada, seca, né, triturada e utilizado na alimentação na forma de pó. Olha só, e às vezes a gente tem essa ideia de que os alimentos acaba jogando realmente a casca fora e às vezes deixa de ter ali um benefício para a saúde, como é o caso desse estudo que a prof acabou de citar. Uma coisa que eu achei interessante que a prof citou também em relação a essa ação antiviral. Nesse tempo que nós vivemos agora de pandemia, onde a gente está, claro, fazendo as vacinas, mas olha a importância da alimentação nesse caso, né? Sim. Alimentos ali que tem essa ação antiviral, agora que a gente tenha vários tipos de vírus, né, que atuam aqui no nosso organismo, faz a gente ficar doente. Então, realmente, né, é uma importância muito grande que as pessoas fiquem mais atentas a esses alimentos funcionais. Sim. Né? E a casca da cebola com a quercetina, ela também é bastante utilizada como chás para inflamação. Então, nesse momento, para dores de garganta, por exemplo, que é o que mais está tendo agora também, né? Dor de garganta, dor de cabeça, realmente. Sim. Chás também possuem compostos bioativos, como as catequinas, também com essa ação antioxidante, anti-inflamatória. O cacau, que foi um exemplo de alimento funcional, né, utilizado também nas preparações pelos alunos, é um flavonoide que também tem esse efeito benéfico para a nossa saúde. Outro exemplo utilizado no nosso dia a dia são as fibras, encontradas então em frutas, né, verduras geralmente. A aveia também é uma fonte de fibra e ela possui um composto bioativo chamado de beta-glucana, onde além de trazer benefícios para o nosso intestino, né, para o bom funcionamento do intestino, ainda reduz a absorção do colesterol. Outro exemplo de fibras são a chia, a linhaça, né, que são sementes que ajudam no bom funcionamento do intestino, mas ainda essas possuem ômega 3. Ômega 3 também é considerado um composto bioativo que traz bastante benefício à saúde, né, um potente anti-inflamatório, além de poder regular ali os níveis adequados dos nossos triacilgliceróis. Outro exemplo interessante são as isoflavonas presentes na soja. Tem uma relação muito interessante para a saúde da mulher, principalmente em relação à menopausa. Então, a isoflavona já foi comprovada por meio de estudos também
que a sua estrutura química é muito semelhante à estrutura química de um hormônio chamado de estrogênio, que está em declínio nessa fase da saúde da mulher. Então, como a estrutura química é semelhante, a isoflavona consegue se ligar a receptores do nosso organismo e atuar, né, como se fosse, então, tendo ação do estrogênio e vai diminuir os sintomas característicos dessa época. Realmente, e é uma situação que as mulheres sofrem muito, né, quando chega nesse período com a menopausa, sim, além de que dizem, né, que tem muitos calafrios, mal-estar, né, e fora toda aquela questão psicológica que toda mulher tem quando entra nesse período, né. Então, olha só como a alimentação, ela pode auxiliar, é um universo gigante de coisas, e outra coisa também que a prof citava antes, esses alimentos que ajudam a regular o intestino também. Agora que a gente está mais em casa, a gente acaba consumindo muito alimento processado, aquelas receitas assim muito fáceis de se fazer, que não são saudáveis, alimentos comprados, né? E acaba ali prejudicando, né, o funcionamento, sim, do nosso intestino realmente. Até o elevado consumo de alimentos industrializados que possuem muito aditivos químicos, né? E acaba que a população vai deixando de lado os alimentos, sim, tradicionais e que trazem esses benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, a aveia, que havíamos falado antes, além desse benefício em relação às fibras, estudos também mostraram que aquele composto beta-glucano, ele também está relacionado com a diminuição de doenças cardiovasculares, né, a saúde do nosso coração, e também em relação à diabetes. Então, a aveia para pacientes, né, com problemas de diabetes é interessante também o seu consumo. Olha só, realmente a importância. Prof, aqui chegando quase aqui ao fim da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar também de citar as dicas para quem quer assim preparar uma alimentação funcional em casa. Quais são as dicas que a prof daria então para quem está nos acompanhando, a prof que trabalha mais de perto com essa área, que conhece as funções aí desses alimentos, para quem está interessado em preparar então esses alimentos em casa? Alguns modos de preparo biodisponibilizam ainda mais esses compostos bioativos, que é o caso do licopeno, por exemplo, do tomate. Ele está muito mais disponível quando ele se encontra na forma de extrato de tomate do que no tomate cru, por exemplo. Olha só. A forma de preparo faz com que quebrem essas membranas que estavam envolvendo o licopeno e tornam ele mais disponível para absorção. Um outro exemplo é a curcumina, presente na cúrcuma longa, né, ou açafrão da terra, que está sendo bastante utilizado agora. Ela tem uma biodisponibilidade muito maior quando em contato com gordura. Então, por exemplo, num molho que vai ter uma gordura ali, ela vai estar mais biodisponível do que numa solução aquosa, por exemplo. Realmente. Mas lembrando que, para ter os benefícios desses alimentos funcionais, é válido o seu consumo diariamente, aliado com uma alimentação saudável e também com um estilo de vida saudável, com bons hábitos alimentares. Tem que continuar, não só fazer uma vez, mas ter ali uma rotina de alimentos. Prof, aqui então, chegando já ao fim da nossa entrevista, agradeço muito a sua presença aqui, sua disponibilidade em compartilhar conosco o que são esses alimentos funcionais, que embora falados, às vezes muitas pessoas não conhecem, né? E não sabem assim, os benefícios que eles têm. Então, nosso muito obrigada e lembramos, né, que as portas aqui do Bom Dia estão abertas para lhe receber novamente. Obrigada, eu que agradeço novamente o convite e a oportunidade. Perfeito. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Nós lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.